Olá, pessoal! Aqui para mais um Vim. E Ué, comprei. que é isso, Pedrão? Ficou louco? Ficou maluco? Comprei. Ué, como? Como comprou? O que aconteceu? Comprei. Comprei. Eu dei um de comprador nesses últimos dias aí e fiz uma compra. Ah, não Escrevi um vai me dizer, RFP e tal. não vai me dizer que você concluiu aquele projeto que a gente já falou uma parte dele num vídeo nosso. Você concluiu ele? Concluí. Quer dizer, Ué, ah, concluí acabando de começar, né? Assinei o contrato. ou Agora é que seja, começa Tranquilo. mesmo, né? você Então comprou o começou. ingresso, mas não viu o show ainda, né? Não, já assinei, já comecei a pagar, agora que começou, né? Boa! Ué, então começa falando disso aí pra gente aí, que a gente tá doidinho pra saber como é que foi o final da primeira parte. É, pois é. Relembrando um pouquinho da primeira parte, né? Eu contratei, quer dizer, eu fui em busca de serviços de desenvolvimento de software para minha metodologia, né? E fiz um processo como se deve fazer, né, Diogo? Consultei aqui meu amigo Diogo, deu umas dicas importantes e fiz um processo de compra estruturado. Você Convidei fez uma aí. RFP bem completa, né? Eu lembro de você ter falado Fiz a pra gente. RFP completa e tal. Fiz um anúncio do projeto numa comunidade de desenvolvimento. E, para minha surpresa, em menos de 2 horas já tinha 10, 12 empresas me procurando e tal. Então, bastante gente aí entrou no processo concorrencial, né? E fechei, obviamente, com um. Bom, mas como é que é? Assim, você contou o início, contou o fim, mas cadê o recheio? O que mais importa é o Perguntem-me, recheio. perguntem-me, perguntem. Vai, Diogo, o que você mais gostaria de perguntar para Ó, um vendedor que fez um processo de compra? vamos lá. vai lá, Diogo. Como que você conversou com quem perdeu? Como Direto, que deu a notícia? direto, quer dizer, vamos lá. 12 empresas entraram aí na concorrência, né? Algumas deram atenção ao projeto, outras não deram atenção ao projeto. Algumas desistiram no meio do caminho, outras tentaram firmar pé, mas o sarrafo foi subindo ao longo da conversa, né? E poucas ficaram até o fim, até a última etapa, né? Só duas empresas, três empresas ficaram na última etapa, escolhi uma delas e falei com as outras duas, né? Para essas duas específicas que me seguiram até o final, eu dei um feedback objetivo, mas instrutivo. Falei, olha, eu não escolhi sua proposta por fator A, fator B, fator C, que é o que o proponente principal levou. Você não pode falar E um foi pouquinho desse do A, jeito. B e C pra gente, não? Você não precisa falar o santo, não, mas fala um pouquinho mais do Posso, milagre, pô. posso. Primeiro, eu apresentei um requisito que eu sempre considerei de complexidade alta. E lá no início, quando eu estava fazendo as primeiras reuniões com as empresas, né, e explicando verbalmente o requisito, as 10, 12 falaram, não, isso é beleza de resolver e tal, etc, né? Até que vieram umas duas ou três um pouco mais experientes que colocaram um pé atrás no que eu estava dizendo. Eu falei, deixa eu dar um passo atrás. Aí eu escrevi uma RFP. E escrevi esses requisitos específicos bem detalhadamente, como é que eu queria e Uhum. tal, né? Quem analisou com muito mais cuidado viu que não era tão bem assim, tão fácil de resolver, né? E uma das empresas, ela se posicionou falando, "Olha, eu não vou conseguir desenvolver esse requisito do jeito que você está pedindo, mas eu te proponho uma outra alternativa dessa e dessa forma." Falei, então, tudo bem, então me manda a sua proposta com a outra alternativa. A segunda empresa, ela teve uma troca do squad dela no meio do processo. O desenvolvedor principal que participou do primeiro diagnóstico, ele já não estava mais. Aí o cara reiniciou o diagnóstico dele, aí eu falei, não, eu prefiro uma equipe que já esteja em sintonia mais tempo, né? Então, uma das empresas, e o proponente que fechou, ele garantiu o cumprimento do requisito, especificou como, tem experiência para danar e tal, né? Então, foi isso, basicamente. E condição comercial foi de menos. Teve uma diferencinha aí de 12,5% no final das contas. Pois é, 12,5 é bastante coisa. pois é, mas eu tô assim, o que foi o fator decisivo, Pedrão? O que você falou assim, eu quero essa? Vocês lembram que eu falei com vocês que o negócio não é nem tanto preço, mas o risco de jogar dinheiro fora? Sim, Eu não sim. posso jogar dinheiro fora. Então, o fator preponderante para mim foi segurança no atendimento
ao que eu precisava tecnicamente. O cara que me demonstrou isso foi o que levou. Então, quer dizer, a sua opção foi menor risco entre as opções que você tinha, é isso? Exatamente. Diogo, o Pedrão falou que tomou essa decisão, a escolha final que ele fez foi muito mais baseada no menor risco do que em custo, tá? Você costuma ter esse balanço, às vezes é menor risco, às vezes é menor custo, porque os dois não tem como ser. Você vivencia esse tipo de coisa? Muito, muito. Com frequência a gente desclassifica fornecedores por questão de risco. Existe uma opção do cliente, por exemplo, de, olha, essa empresa aqui, eu já tive problemas no passado, ou eu não acredito que ela tem capacidade suficiente para poder me atender, então, por mais que ela seja muito competitiva, não faz sentido eu continuar. Então, ela é desclassificado do processo, assim como o Pedro fez. Agora, quando a gente chega num cenário que a gente tem alguns fornecedores que estão tecnicamente, digamos assim, qualificados, aí a briga tem que ser boa, né, Pedrão? Uhum. A Sim. briga tem que ser boa, achei interessante. Ô Pedrão, para entender como é que foi essa briga boa, fala da sua matemática aí, desde lá do início do funil até você escolher, como é que foi? E aqui eu apurei os números, né? 13 empresas no total. Na verdade, tiveram 17, as outras 4. Eu já falei de cara que tinha muita empresa e falei, eu te convido para o processo se eventualmente não render, né? 13 total, 3 saíram espontaneamente. No meio do projeto, o cara falou: olha, ou eu não tenho tempo, ou seu projeto é mais complexo para minha capacidade, estou tirando o pé. Palmas para essa turma. 4 sumiram pós-RFP. Sumiu, acabou. Não se vê mais o sujeito. Um terço, hein? Bateu. 6 propostas. Dessas 6, 3 eu identifiquei riscos de N naturezas diferentes, né? O cara não percebia tanta senioridade quanto necessário, o cara não apresentou a melhor das referências, enfim, né? Ou o cara propunha algo que conflitava com a proposta técnica dos mais experientes, eu identificava o risco, né? E 3 finalistas. Das 3 finalistas, uma selecionada. Por essas razões que eu já coloquei aqui. Legal. Você falou uma coisa que é interessante, aí eu queria pegar essa aqui do Diogo. Você falou assim: olha, eu desclassifiquei alguns fazendo uma comparação com a proposta dos mais experientes. Isso acontece muito, Diogo, você ter uma ou duas propostas e falar assim: esses caras são bons. Eu não sei se eu vou comprar deles, mas eles são bons. E aí eu começo a comparar as outras com eles. Isso acontece muito? Invariavelmente isso acontece. Depois que a gente vê o melhor, né, a gente começa a balizar por aquilo ali. Mas o importante, que eu acompanhei esse processo do Pedro, que eu vi que ele fez muito bem, foi que é balizar quais são os critérios dele de escopo, quais são os critérios de seleção. Esses critérios estavam muito claros na cabeça dele. Então, independente do cara ser muito experiente ou menos experiente, se atende aqueles critérios ali, o cara está no jogo. Isso. Obviamente, né? Se um cara oferece um valor agregado, uma coisa a mais, no fim das contas, você vai colocar dentro do pacote. Mas você vai balizar pelo seu escopo. Né? Mas se o cara vem com uma solução super complexa, muito bacana, eficiente, com vários, né, cases de sucesso em cima disso, te dá muito mais confiança, né, no fim das contas. Sem dúvida. Boa E pergunta. Que informação que você viu que falou assim, esses são o top? Não sei se eu vou fechar com esse, mas esses são o top. Porque todo mundo manda na proposta o seguinte: nossos colaboradores são os melhores. Eu nunca vi ninguém falar que cobra pouco porque tem colaborador meia boca. Eu nunca vi isso. Mas o que te levou a falar o seguinte: esses são bons? experiência e cases, basicamente. Experiência demonstrada e cases. Adoro quem me critica, quem fala não para as doideiras que eu coloco. Os caras que mais me encantaram foram aqueles que criticaram abertamente algumas coisas que eu estava pondo ali na proposta, né? Falou, cara, isso aqui não sei se é o melhor, não sei se é o melhor interface, não. Talvez ir por caminho tal, caminho tal. Eu nem- que tinha condição de debater em pé de igualdade ou com muito mais experiência, né? A gente reconhece isso, não tem jeito, né? Agora, Wilson, o maior aprendizado para mim nessa história, eu tava. Bicicleta é trono de pensamento para mim. Outro dia eu estava dando minha voltinha de bicicleta e fiquei refletindo sobre a importância do departamento de suprimentos para as empresas, né? Que olha só, as empresas têm N desafios para resolver, um monte de desafio para resolver em tudo quanto é área, né? Alguns desafios ela vai
resolver mobilizando, não exatamente recurso financeiro, ela vai mobilizar a gente que está dentro do projeto, que está dentro de casa, ela vai mobilizar um recurso técnico, uma máquina, etc., né? Agora, para vários outros desafios, a única alternativa que ela tem é mobilizar recurso financeiro. E o mesmo recurso financeiro, o mesmo dinheiro que paga a matéria-prima da produção é o mesmo dinheiro que paga um projeto de inovação, né? Para resolver algum problema, né? E praticamente todo proponente, todo vendedor acredita que a solução dele vale aquele recurso financeiro, né? Todo vendedor vai acreditar nisso, né? Esse é o mínimo, né? O vendedor tem que acreditar nisso. E aí a importância que entra importância do departamento de suprimentos é um zelo, né? É ser o guardião desse recurso financeiro, porque o mesmo recurso que vai comprar aquele projeto é o recurso que vai comprar uma matéria-prima. E ele é muito fácil de ir embora. Dinheiro, a coisa mais fácil que tem da gente fazer é gastar dinheiro e gastar errado, né? Então, o departamento de suprimentos bem organizado, bem estruturado, não sei, mas ele tende a diminuir de forma bem expressiva a chance da empresa queimar esse recurso financeiro onde ela não deve, sabe? Foi o aprendizado que mais bateu aqui para mim. Na hora que eu fui vendo isso aí, eu falei, nossa, se as empresas tivessem essa condição de fazer compras exatamente do jeito que eu fiz, será que elas teriam menos problemas em suas soluções, seus projetos, as coisas que elas precisam fazer? É isso mesmo, Diogo? Oh, quando você olha para a DRE das empresas, você vê uma empresa com um lucro razoável, um lucro saudável, para esse lucro ir embora na compra, é um piscar de olhos. É uma mudança de mercado, uma balançada de mercado para um lado que você não acompanha, que você não se prepara para aquilo, até se ajustar ao seu preço de venda, para você poder pegar o mercado de novo, já era. Aí você tem que lidar com um vale aí de sofrimento dentro da sua empresa desnecessário, né? Se você tiver uma equipe preparada para sustentar o caixa da empresa, é o lucro mais rápido que tem, né? É o dinheiro que não sai do bolso. Boa, muito boa. Ô, Pedrão, eu estou achando esse assunto tão interessante que eu acho que em algum momento na frente a gente tem que ver aqui o Diogo falando de atividade dele como vendedor, viu? Vamos ter que Aí eu ver, vou vamos ter que ficar, né? ver. Não, Vamos ter que ver. hoje você prestou todas as homenagens possíveis à área de compras. Eu quero ver o Diogo prestando todas as homenagens possíveis para a área de vendas. Isso vai ser bem É isso aí. interessante. Estamos Sinta-se chegando aqui. desafiado, Diogo. Pesado, hein? Difícil. Eu até acho que ele já tem história, mas ainda não vai contar É. agora, não. Eu até Mas acho ele que ele não já tem conta, ele é história. comprador, né? Eu acho que ele já tem história. Tem sim. Mas então, nós estamos chegando aqui no final aqui. Mas só lembrando, Pedrão, né? Como a gente falou, isso é o final de um pedaço, né? Lembrando daquele modelo do funil lá do que nós Uhum. olhamos no outro, Gravata borboleta. gravata borboleta, esse é o meio do caminho. Aqui você comprou a promessa, você comprou daquele que te prometeu o melhor. Agora ele tem que Isso. entregar, que é a outra parte. E se ele não fizer isso, a venda não funcionou, tá? Não Não acabou. funcionou. É isso. Isso aí. Não, legal, bacana. Diogo, dica para quem quer ter um processo menos turbulento de tomar essa decisão tão complexa igual o Pedrão tomou aqui. Tempo é rei, tempo é dinheiro. Se você quiser contratar um serviço ou comprar qualquer coisa com um dia, 2 dias, uma semana, você consegue fazer. Se você tiver mais tempo para preparar, estudar, evoluir com o processo, com certeza vai ter dinheiro aí caso contrário, ficaria na mesa. Boa, boa. E você, Pedrão, para fechar aqui, de toda essa experiência aqui, da boca até a metade do funil, dica principal. Vai devagar porque eu tenho pressa. Concordo com o Diogo. Muito boa, muito boa. Pessoal, valeu, abração, até a próxima. Até a Até. próxima.